Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Na manhã desta sexta-feira, de modo virtual, aconteceu a cúpula de 30 anos do Mercosul. Participaram os presidentes Alberto Fernandes, da Argentina, Luiz Lacalle Pou, do Uruguai, Mário Abdo Benítez, do Paraguai, além de Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro defendeu a ampliação das negociações comerciais com países de fora do bloco. Vamos acompanhar. O Brasil deseja contar com o apoio dos demais membros do bloco para seguir ampliando a rede de negociações comerciais extra-regionais, de modo a contribuir para a rápida retomada do crescimento e impulsionar um novo ciclo virtuoso no Mercosul. Bolsonaro disse ainda que a regra de decisões por consenso não pode virar veto ou freio permanente para a modernização do bloco. Além de Paulo Guedes, Ernesto Araújo também estava ao lado do presidente brasileiro. O que achou das declarações, Olha, é muito importante que o presidente possa dizer ao Mercosul que o Brasil não pode ficar preso ao Mercosul, assim como os outros países. Olha, há 30 anos atrás, eu acompanhei ali as negociações iniciais para a criação desse bloco. O ex-presidente José Sarney tinha todo um cuidado com as relações internacionais, principalmente aqui no Hemisfério Sul. E ele tinha a ideia de um bloco muito maior, que iniciaria ali com 4 países, né? Com uma negociação intensa e uma transação econômica muito mais forte e mais livre. Acontece o seguinte, que o Brasil é muito grande para o bloco. Em segundo lugar está a Argentina, que também não está à altura do Brasil. O Parque Industrial Brasileiro dá de 20 na Argentina e ela tinha que proteger os seus produtos. E aí aconteceram vários choques, principalmente na área automotiva, a exportação de proteínas, carne, né, principalmente carne. Enfim, houve choques comerciais importantes. Para o brasileiro, o Mercosul é só para entrar de carro lá, para ter essa placa maior, essa placa com o registro azul, né, que é a placa do Mercosul, e entrar em Buenos Aires com a carteira de identidade, sem passaporte. Mas não é só aí, não. A ideia do Mercosul era ser muito maior. E na época da criação, era um momento ali de vários blocos, o mercado comum europeu, que se julgava ser o mais importante, lançando o euro, que seria, teoricamente, a moeda para a negociação internacional, substituindo o dólar. E aí se pensou no Mercosul assim. O que aconteceu? Algumas coisas não pegaram. O Mercosul definhou, não está regredindo, ele está paralisado. O momento agora não é propício ao Mercosul, mas não é momento para desfazer. Eu acho que, num determinado momento, os presidentes do Brasil e Argentina pensaram seriamente em desfazer ou reduzir muito o bloco Mercosul. Mas eu acho que está na hora ali de repensar, é preciso mesmo uma união, e uma união comercial, já que há uma distância política entre Brasil, Argentina e os outros 2 países do bloco, né? E antes de passar para você, Fius, a gente acrescenta aqui uma outra informação importante em relação à política latino-americana ainda, que é a seguinte. O Grupo de Lima, criado em 2017 com o objetivo de encontrar uma solução negociada para a crise política na Venezuela, não conta mais com a Argentina. O governo do presidente peronista Alberto Fernandes anunciou nesta semana que está deixando o bloco. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Argentina acusou o grupo de tentar isolar a ditadura venezuelana comandada por Nicolás Maduro. Abro aspas. As ações que o Grupo de Lima vem promovendo em nível internacional, buscando isolar o governo da Venezuela e seus representantes, não levaram a nada. Fecho aspas, é um trecho do comunicado do governo argentino. Fiuza. Então tá aí. Então eu quero perguntar de novo ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que disse que a política externa brasileira precisa de correção de rumos. Está aí o Brasil no Mercosul, diplomaticamente, numa postura construtiva, né? Sendo cotidianamente, pode-se dizer, assediado, açoitado por esse populismo chavista. Esse da Argentina aí, né? Esse do Fernandes, que é o poste da Kirchner,
e que está querendo fazer demagogia com a Venezuela. Tudo isso é contra a liberdade, não é contra o Brasil, não, nem contra o Bolsonaro, não. Tudo isso é contra a liberdade, tudo isso é contra a democracia. E o Brasil no continente, nesse continente que foi tomado pelo chavismo, foi depenado pelo chavismo, o Brasil se livrou disso e hoje o país e a sua política externa são uma âncora contra a volta desse negócio. Qual é o problema na política externa brasileira? Está difícil de entender. Está difícil de entender. O Brasil também é aí instigado, açoitado pela França. A França tenta, o Macron, de uma maneira irresponsável, absurda, tenta isolar o Brasil frequentemente, fazendo acusações ambientais falsas. O Macron divulgou imagens falsas. E o Brasil está lá, não tem nenhum sinal de uma arenga, não tem nenhum sinal de o Brasil criando problema com a União Europeia, mesmo com essa tentativa do Macron de liderar a ruptura dos acordos União Europeia-Mercosul por causa do Brasil. Tá aí, qual é o problema da diplomacia brasileira, da política externa brasileira? O Brasil conversa com a Arábia Saudita, não conversa? Teve uma missão lá importante, prolífica, trouxe resultados, trouxe diversos acordos, promessa de investimentos e também com Israel, Arábia Saudita e Israel. Qual é o problema dessa política externa que conversa no Oriente Médio com todos? Está difícil de saber. Aí muda o governo dos Estados Unidos da América, como citou a Ana Paula, o país não faz nenhuma escaramuça, o país se mantém democraticamente, né, dentro do que manda, né, do que mandam as boas regras da diplomacia internacional, respeitando o novo governo, né, tentando aí criar novos acordos. E o presidente do Senado está vendo uma situação transbordante, porque se não fosse transbordante, o senador Rodrigo Pacheco, o senhor não viria a público, né? O senhor é senador, o senhor não é do Poder Executivo. O senhor está vindo apontar o dedo para um outro poder, em público, né? Como um corregedor. Eu quero dizer, Vitor, o seguinte, nada contra o senador Rodrigo Pacheco, ao contrário, eu torço por ele. Ele é o presidente do Senado, ele assumiu com um discurso altamente positivo, né? E defendendo a harmonia entre poderes e defendendo principalmente a celeridade da agenda de reformas. Então, nós dependemos dele. Nós precisamos depois da tragédia que foi o período Maia-Alcolumbre. Agora, com esses sinais que ele está dando, a gente fica na dúvida. Qual é o novo presidente do Senado? Aquele que assumiu falando em união nacional, dizendo que ia trabalhar junto com o governo? Não é com o governo. É pelo país, é agenda nacional, é agenda de reformas do país. O país precisa dessa harmonia. Se voltar para aquele modus operandi Maia-Alcolumbre, engasga, atola. Todo mundo sabe. Então, vai funcionar a harmonia ou a gente vai voltar para aquele tiro ao alvo em relação ao Poder Executivo que rende tantas manchetes? Né? Eu perguntei isso ao senador aqui nos Pingos nos Is, respeitosamente, né, se a tentação de ficar ali atirando contra o bolsonarismo, aquele negócio, não sei o quê, que dá tanta imprensa, se isso era uma tentação forte demais para os políticos. Ele não me pareceu dizer que era uma tentação forte, ele pareceu reafirmar aí o sentido de união. Então, nós estamos aguardando dele, do Arthur Lira, que são presidentes de poder, esses sinais, porque de crise a gente já está bem ou não? No meio de uma pandemia, tendo que sair de uma pandemia, livrar o país de uma depressão, a gente precisa de picuinha? Acho que não. Então, a gente está aguardando a postura dos chefes de poder no Brasil, a postura responsável de união. Ou esse negócio de união é açúcar? É aquele negócio de açúcar? Ou o papo de união é de verdade? Acho que o cidadão está esperando isso. O cidadão brasileiro não quer mais futrica, não quer mais aproveitador, não quer mais oportunista, não quer mais covidão, né? Ele quer união. Vamos ver se é possível. Augusto. Olha, um dos setores que funcionaram muito bem no governo Fernando Henrique foi a política internacional, né? Foram as relações exteriores.
O Brasil, pelo tamanho que tem, pelo mapa da geopolítica, o Brasil lidera naturalmente mais que o Mercosul, lidera o continente. E isso aconteceu nos 8 anos do governo Fernando Henrique, que seguiu as diretrizes básicas da política externa brasileira, né? É aliado aos Estados Unidos, naturalmente, seja qual for o presidente, e defende os valores aí ocidentais tal, e manda na América do Sul. Só olhar o mapa. O Fernando Henrique estava com o Bill Clinton para enquadrar o Hugo Chávez, que assumiu o poder em 1999. Fernando Henrique exercia o segundo mandato. Eles estiveram governando simultaneamente, né, os dois países, por 3 anos. Era frequente. Esse tipo de reunião era frequente. Fernando Henrique chamava o Hugo Chávez a Brasília e falava: olha, o Clinton está chateado com isso aqui, então, acho que você está errado nisso, tal, e ele obedecia. É assim que tem que ser, com todo aquele charme, com a elegância da democracia, da diplomacia. O Fernando Henrique dizia, lá agora, ele falava em off na época, não tem mais off depois de alguns anos, ele dizia o seguinte: olha, o Mercosul é o Brasil. São economias complementares, mas a economia brasileira é muito maior. Então ele dizia ao Carlos Menem, com todas as letras, o Fernando Henrique fala naturalmente um diplomata, tá? Então ele falava com os cuidados devidos, mas dizia o essencial. Ele falava para o Menem que não dá para pensar numa Argentina, numa potência industrial argentina, com a brasileira, porque eles nunca vão ter um Bradesco lá, eles nunca vão ter um Grupo Votorantim, não dá. Eles são um país, a Argentina é um país que deve se amparar nos trunfos rurais que tem, agrícolas, é a verdade. E hoje o agronegócio brasileiro já cria até problemas para a Argentina, né? Então esse trunfo já não tem tanto peso. Mas não houve problemas e o Brasil conseguiu acordos de paz considerados inviáveis. Um deles foi um conflito histórico entre o Peru e o Equador, conflito de fronteiras difícil, que já durava uns 20 anos, o Brasil resolveu. A diplomacia brasileira, que serviu ali de mediador, o Brasil serviu de mediador do conflito e resolveu. Assinaram um acordo e pronto, não se falou mais nisso. O Uruguai, voltando ao Mercosul, ele é muito pequeno. O que o Brasil decidir, a Argentina segue e o Uruguai obedece. E o Paraguai, repito o que dizia brincando, né? Mas falando a verdade, o Fernando Henrique, o Uruguai é o estado brasileiro que mais dá problemas, né? E ele tem o tamanho de um dos estados pequenos do Brasil. Então é o seguinte, o Brasil deve deixar claro que ou o Mercosul atende aos nossos interesses, ou será rifado e trocado por alianças que o Brasil pode estabelecer com países mais lucrativos, digamos assim, e menos problemáticos. Não vale a pena você participar de uma organização que, num determinado momento, afastou o Paraguai democrático para infiltrar no Mercosul a Venezuela, chavista. Aí não dá. Isso o PT gostava. O Mercosul é para o PT e para um Brasil pouco ambicioso. Acho que o Brasil, como líder da América do Sul, ele deve cuidar de se afigurar importante a quem interessa. Né? A Ana Paula sabe melhor que todos nós, é que nas eleições presidenciais americanas, o Brasil não é um assunto que decida muita coisa, não. Isso não tem tanta relevância. A gente, quando viaja, percebe que o Brasil não é muito assunto, não. Um assunto nos jornais. Isso no tempo em que os jornais tinham importância. A gente notava isso. Achar o Brasil no New York Times era difícil. Ou em outros grandes jornais. Então, o Mercosul, eu acho que já nasceu velho. E agora está muito anacrônico. A funcionar assim, é melhor não existir. Você, Ana?
Olha, Vitor, muito pouco aí a acrescentar, né? Meus colegas já falaram absolutamente tudo. A única comparação que eu posso fazer é em relação também, acho que o presidente ele está certo em defender essa ampliação dessas negociações com países aí fora do bloco. Foi muito também uma linha que o ex-presidente Donald Trump acionou aqui durante a sua administração em relação a acordos como o TTP, né, aí o acordo do Transpacífico, e também o acordo comercial com o México e com o Canadá, onde ele mostrou exatamente para a população americana como esses acordos, como alguns desses acordos aí, não apenas esses, os Estados Unidos ele carregava muito o ônus, né? E o bônus ficava sempre para outras partes. O próprio acordo comercial com a China, que estava sendo ali já entrando na segunda fase da assinatura dos dois países em janeiro de 2020, um pouco antes ali da pandemia, acordo comercial que também estava realmente o player principal nesses acordos, né? Como o Augusto colocou, aí no Mercosul esse player é o Brasil, então o presidente está certo em defender a ampliação dessas negociações com países fora do bloco. Em relação ao presidente Pacheco aí do Senado, o que nós estamos vendo aí nos últimos dias, Vitor, levanta a seguinte questão, né? A gente entende, se fala muito agora dessa ala ideológica da extrema direita dentro do governo. Essa ala do que o Centrão faz parte, que parece que o presidente Pacheco também aí agora está encampando de uma maneira mais óbvia, mais pública. Que ala é essa, Vitor? É a ala do toma lá da cá, por exemplo?